trabalho do parlamento, a gente vai conseguir reduzir as mortes e a violência no trânsito. Obrigado. Obrigado, doutor. Passar a palavra ao deputado Wilson Bezerra. Bom dia a todos. A maioria dos convidados aqui, pelo que eu percebi, são do Distrito Federal. E a realidade do Distrito Federal é completamente diferente de todo o país. Eu acho que nós temos leis, nós temos diversas instituições aqui representadas, mas eu acho que o principal ponto, deputada Cristiane, é a educação. Nada disso será possível se nós não tivermos educação. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, talvez um dos piores estados em termos de trânsito, porque não é falta de atuação das instituições, dos órgãos, mas sim, às vezes, da educação. E a falta também de recursos para os DETRANs investirem em educação. Eu vejo pouquíssimas campanhas, mas pouquíssimas campanhas realmente de educação. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro. A gente anda aí o país inteiro e vê aí diariamente nas notícias aí, você já liga cedo à televisão e vê acidente, e quando é feriado então nem se fala. Então a questão da educação, eu acho o principal tema a ser abordado, presidente, nessa discussão, porque falta realmente investimento. Para onde estão indo os recursos de tantas multas? Porque existe, sim, a indústria da multa, existe. Às vezes as pessoas querem dizer que não existe, mas existe. E com tanto dinheiro arrecadado, por que não investir na educação? E não só investir na educação do condutor, mas da sociedade. Porque, às vezes, um pedestre também causa um acidente. Um ciclista. Em alguns países, eu já presenciei isso, por exemplo, uma viagem minha à Bélgica, o ciclista ia passando e um pedestre fora da faixa. O próprio ciclista vai lá, reclama, né, e dá uma puxada ali na orelha de quem está atravessando fora da faixa. Aqui não, é de qualquer maneira. Então é questão de educação. Os acidentes de automóveis nem sempre também são por motivo de falta de consciência do condutor. Nós temos uma subcomissão aqui, o doutor Carlos Lemos aqui da Anfávia, da questão do recall. Quantos acidentes no país são causados por defeitos nos automóveis e que a gente não tem a mínima ideia, porque não tem nenhuma estatística sobre isso. Porque se nós compararmos os itens de segurança da indústria automobilística do Brasil e com o mesmo carro fabricado na Europa, às vezes a gente tem uma falha imensa. E o recall aqui no Brasil é tratado de qualquer forma. Às vezes se faz recall de carro de 10 anos atrás. Então a gente também tem que tomar providências no sentido dos itens de segurança dos automóveis. Porque muitas vezes esses itens de segurança também vêm provocando aí diversos acidentes e que são invisíveis, até para a perícia naquele momento. Então a gente falta investimento, não só na questão da educação, mas na questão da perícia, para a gente saber, de fato, às vezes, qual foi a causa daquele acidente. Quantos e quantos acidentes, principalmente quando se fala de caminhão, quando se fala, por exemplo, de ônibus, e a gente vê, às vezes, o depoimento do motorista, foi o freio, foi a barra de direção. Então, a realidade do Distrito Federal é completamente diferente do Brasil. São dois Brasils diferentes. Até porque a estrutura do Distrito Federal, o planejamento de Brasília, foi feito de outra forma e, naturalmente, eu dou um exemplo pela Polícia Civil daqui. Eu já estive na Polícia Civil aqui e é completamente diferente da Polícia Civil do resto do Brasil. Gostaria muito
que tudo isso que acontece aqui em Brasília acontecesse nos estados. Os profissionais aqui de Brasília ganham melhores salários. Quando a gente vê, na realidade, o profissional do resto do Brasil, que às vezes ganha metade do salário, também influencia. Se você não tem uma remuneração, uma qualificação melhor do profissional de trânsito, isso também cria um problema nos outros estados. Então, nós temos que pensar o país como um todo, pegar exemplos positivos, como o da capital do nosso país, e levá-lo para o resto do Brasil. Mas irmos realmente nos pontos que realmente a gente precisa estar olhando. Não olhar de forma superficial, mas onde estão os problemas. E irmos direto ao ponto desses problemas. As multas que são aplicadas, elas não podem servir apenas como penalidade. Eu acho que elas têm que servir como educação no trânsito. E não é o que está acontecendo na maioria dos estados do país. Infelizmente. Infelizmente. As condições das estradas no nosso país também levam a muitos acidentes. Muitos. A sinalização precária. Então, por mais que todas as instituições tentem diminuir o número de mortes, o número de acidentes nas estradas, e aqui nessa comissão a gente vem trabalhando muito em relação a isso. Eu recentemente fui relator de um projeto de lei que penaliza, torna crime a pessoa que entrega o seu automóvel para uma pessoa que não tem, não está habilitada ou está com habilitação fora daquela categoria. Nós aprovamos aqui nessa comissão, mas não basta só aprovar leis. Nós temos que ir nos pontos que realmente causam esses acidentes e essas mortes no país. Queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer aqui aos meus colegas deputados, que a gente vem atuando aqui, diariamente aqui nas nossas reuniões, com a condução do nosso presidente Altineu, para que nós possamos realmente chegar a números civilizados, porque acidentes podem acontecer, mas nós temos que ter civilização, uma civilidade no sentido de termos os números não de guerra, porque nós vivemos uma verdadeira guerra no trânsito, mas aquilo que a gente possa dizer que são números aceitáveis. Muito obrigado. Passar para as considerações finais do doutor Carlos, após o doutor Francisco.